Olá, seja bem-vindo à nossa última noite da Semana Santa. Nós tivemos o privilégio de ter você conosco, praticamente todas as noites, você que está aí sempre aguardando o link. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que tenham sido dias maravilhosos, dias abençoados e que você tenha se sentido na casa de Deus. Que os louvores, as mensagens, as pregações, esse hino tão lindo, esse hino oficial dessa semana, que foi levado a você toda noite, que você, mais uma vez, seja abençoado por Deus e que você seja sempre uma pessoa que busca ao Senhor. Mesmo estando com a igreja fechada, mas através da rede social, através desse canal de internet, do YouTube, você está conectado conosco. O pregador de hoje, dessa última noite, é o nosso irmão Jabson Macena, que vai trazer uma mensagem especial para todos nós. Portanto, fica conosco, obrigado por participar. Eu queria convidar você a iniciar com uma oração. Portanto, feche seus olhos nesse momento. Santo e amado Pai, estamos iniciando mais uma noite que vai finalizar essa semana tão especial, essas noites tão intensas de pregações, de mensagens, de louvores que o Senhor nos deu durante esses dias. Obrigado por isso, abençoa cada filho teu que nos assiste e também suas famílias, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós estamos ligando nosso louvor, nossa alegria ao Senhor. Eu convido você a suplicar também pela bênção dos céus, pedindo assim, tome minhas mãos.
essa morada de transformação. Oro por isso, em nome de Jesus. Amém. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque eu perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava inocente, eu estava normal, não sabia o que era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que Ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também. E eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também.
a sua cruz, sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Escravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube ou por qualquer um outro meio de acesso. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e com toda a sua família. Amém? Nós estamos mais uma vez aqui dando continuidade, à Semana do Calvário. Como eu disse, na minha opinião, eu acho que é o melhor evento ou o maior evento que a Igreja Adventista faz no decorrer do ano. Hoje nós estamos caminhando para o fim. Hoje é o último dos sermões, dos restaurados em Cristo Jesus. Eu fui e sou um dos
os que foram restaurados e continua em um processo de restauração. E eu tenho certeza que você, que está em casa nos assistindo, também é uma dessas pessoas. É uma das pessoas que tem dado oportunidade a Cristo a restaurar, moldar, transformar o nosso caráter, a imagem e a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria muito que você também aí compartilhasse essa mensagem, tá bom? Enviasse o link para seus parentes, para seus amigos de trabalho, faculdade, escola. Com qual objetivo? Um objetivo de que essa mensagem alcance muitas pessoas, porque eu tenho certeza que assim como um dia essa mensagem chegou a você, você foi transformado, restaurado por Cristo, essa mensagem também pode alcançar outras pessoas e as mesmas também serem transformadas e restauradas por Cristo. Amém, amados? Amados, na continuação de hoje, depois de tantos sermões maravilhosos que nós ouvimos, com pastores aqui pregando a respeito da transformação que Cristo causou na vida das pessoas, estamos indo para o fim. E hoje nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre o futuro. E muitas vezes o futuro nos parece tão tenebroso, nos parece algo tão estranho, tão difícil para nós aceitarmos, porque é algo que não está no nosso controle. Nós até podemos idealizá-lo, planejá-lo, mas está além de nosso controle. Então, assim, eu gostaria muito que você entendesse hoje o texto por uma perspectiva onde que, por mais que o mundo esteja com problemas, por mais que o mundo esteja com pandemia, com tantas coisas ruins que vem acontecendo desde o ano passado, lembre-se sempre de uma coisa: o nosso Senhor e Salvador Jesus está no controle de tudo e todas as coisas. Amém? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre como os discípulos estavam naquele momento depois da morte de Jesus. A morte de Jesus era para ser um motivo de alegria, mas se tornou na verdade um motivo de tristeza. É interessante nós olharmos para os textos e se nós verificarmos, nós já vamos começar a ver o que eu estou falando desde o verso 13, logo depois da morte de Jesus. Mas eu e você que hoje temos luz, eu e você que hoje compreendemos as Escrituras em sua totalidade, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, sabemos que a cruz de Cristo, a morte de nosso Senhor, não é motivo de tristeza, de angústia, de sofrimento, não, é motivo de muita alegria. Na verdade, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio do túmulo vazio de nosso Senhor e Salvador. A história da Páscoa, ela não termina em um funeral, ela não termina num sepultamento, pelo contrário, ela termina numa festa. O túmulo de Cristo está vazio e lá foi o berço da Igreja de Cristo, o berço do cristianismo. Nós, cristãos adventistas, nós não pregamos um Cristo que estava vivo e morreu, não, nós pregamos um Cristo que estava morto e reviveu e que hoje está vivo pelos séculos dos séculos. Amém, amados? A ressurreição de Jesus é a suprema demonstração do poder de nosso Deus, do controle. Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ele não é o primogênito porque foi o primeiro a ser ressuscitado. Eu e você sabemos que houve ressurreições antes da de Jesus. Mas por que ele é chamado de o primogênito dos mortos? É porque por meio de sua morte e de sua ressurreição, todos nós, eu e você, um dia a sua semelhança, seremos transformados à sua imagem. Que maravilhoso, né, irmãos? A ressurreição, ela ou é uma fraude das mais maldosas já inventada pelo homem, ou é o fato mais extraordinário que esse mundo já ouviu. Você entendeu? A ressurreição de Cristo, ou ela é uma fraude das mais maldosas que o homem já inventou sobre a face da terra, ou ela é a mais extraordinária que o mundo já ouviu. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles permanecem em pé, ou caem juntos. Uma coisa não anda sem a outra. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia e sem propósito. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa religião seria completamente vazia e sem propósito. O apóstolo Paulo, ele nos diz que sem a ressurreição de Cristo, a fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia e tola, nosso testemunho seria falso e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou,
A morte teria tido a última palavra. E o céu para mim e para você seria apenas um sonho muito distante. Ou melhor, sonho não. Permita-me corrigir. Um pesadelo. Mas há uma grande diferença, irmãos, entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo. Se você for, e você pode verificar e ver por você mesmo, você pode visitar e ver com seus próprios olhos que os túmulos aonde se encontram Buda, Confúcio, Maomé e Allan Kardec, esses homens estão lá até os dias de hoje. Mas a boa notícia é que o túmulo de Cristo está vazio, para a honra e glória de Deus. Amém? Mas no decorrer da história, muitos têm tentado deturpar, distorcer essa verdade, de que Cristo não está morto, mas está vivo. E muitos deles tentaram no decorrer da história, inclusive no tempo de Jesus, com as seguintes mentiras: Jesus não morreu, ele apenas desmaiou. E aí, quando o colocaram no sepulcro, ele recobrou a consciência e disseram que havia ressuscitado. Não, ele não morreu. Os discípulos foram lá na calada da noite, aproveitaram que os homens estavam dormindo e ali então o tiraram de lá e disseram que ele havia ressuscitado. Não, Jesus não ressuscitou. Os romanos foram até lá, tomaram o seu corpo e o levaram para um outro túmulo e ali então fazendo-se parecer que ele havia ressuscitado. Ou não, Jesus não ressuscitou. As mulheres é que ao amanhecer, indo de madrugada, cansadas, exaustas, preocupadas, angustiadas, entraram no túmulo errado e acharam que Jesus tinha ressuscitado. Mas todas essas tentativas, elas fracassaram diante da verdade. O Senhor ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 8, que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A mentira ela não se sustenta e a verdade não precisa que alguém de alguma maneira a justifique. A verdade por si só é capaz de se defender. Mas por que eu acredito que o meu Senhor e Salvador Jesus ressuscitou? Porque Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu a muitas pessoas e muitas vezes. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena e apareceu também a outras mulheres que com ela estavam. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos sem Tomé. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos com Tomé. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a 7 dos discípulos lá no Mar da Galileia. Lembram? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a Estevão. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a 500 dos nossos irmãos e irmãs. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Paulo. Quando ele ressuscitou, ele apareceu a João na ilha de Patmos. João esse que, inspirado, não com suas próprias palavras, mas inspirado pelo Espírito na verdade, escreveu nas Escrituras em Apocalipse, no capítulo 1, versos 17 e 18: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele tocou-me com a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, amados? Isso para nós deve ser motivo de muita alegria, porque o nosso Senhor morreu, mas ele não permanece em um túmulo, porque se assim o fosse, a nossa pregação seria vã, inútil, tola, sem propósito, e seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele ressuscitou, e nesse momento ele está à destra da majestade nos céus, como ministro do santuário, não feito por mãos humanas, mas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E ele está lá, e não apenas sentado à destra da majestade, mas também foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E é confiando nesse Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu por mim e por você, que nós temos a esperança de um futuro grandioso, um futuro glorioso por toda a eternidade, ao seu lado, para todo sempre. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a história de alguns discípulos que, infelizmente, por não entenderem,
por não compreenderem as Escrituras, eles entristeceram, angustiaram-se, ficaram absortos em sua falta de entendimento. E acredito eu que se Jesus não tivesse ali intervido, se Jesus não tivesse ali de alguma maneira entrado na vida desses homens, eles teriam abandonado tudo o que aprenderam, teriam abandonado tudo aquilo que viram e ouviram do Mestre do Universo. A história começa aqui e continua, logo depois da ressurreição de Jesus, ela começa pelos discípulos no caminho de Emaús. Se nós formos olhar aqui, o texto começa dizendo que naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma vila, de uma cidade chamada Emaús. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e agora a tristeza pairava sobre a vida dos discípulos. Os 11 discípulos, como assim são chamados na Bíblia, lembrando que isso aqui é um termo técnico, porque aonde esses homens estavam só havia 10, Tomé não se encontrava nesse momento, mas os 11 discípulos estavam no mesmo lugar onde eles comeram a Páscoa, estavam no cenáculo. Ali então, o círculo maior dos discípulos, outros estavam voltando para seus lugares, vinham por causa da Páscoa, mas agora estavam voltando para seus lares e para suas vilas. E 2 desses homens caminhavam a caminho de Emaús. Note que a palavra vai nos dizer, irmãos, que essa cidade era uma pequena vila que ficava próxima a 60 estádios de Jerusalém, a capital. Se nós formos marcar isso precisamente, isso equivaleria a 11 quilômetros e 100 metros. E veja que também, se nós formos colocar isso aqui em termos de tempo, quanto tempo duraríamos para sair de Jerusalém até Emaús, nós gastaríamos aqui aproximadamente 2 horas de caminhada até chegar lá. Diz que esses homens caminhavam. Esses homens aqui são identificados na Bíblia, no verso 18, como sendo Cleopas, um dos discípulos de Jesus, não do círculo menor, mas do círculo maior. O outro discípulo não é identificado, mas o verso 29 vai nos dizer que convidam Jesus a permanecer com ele aquela noite, dando a entender que possivelmente o outro discípulo ou seria um parente ou alguém muito próximo, que habitava ou morava na mesma casa, e eles pedem para que ele fique. Então aqui no desfecho da história diz que eles caminhavam e eles iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido em Jerusalém. E quais eram essas coisas? A morte de Jesus e os rumores da ressurreição de Jesus. E o desejado de todas as nações diz que o Mestre se manifesta e começa a caminhar com eles logo no início do caminho. E eles não percebem, porque diz que os seus olhos estavam fechados, impedidos de reconhecer. Igreja, quando nós olhamos para as Escrituras, um pouco antes, nós vemos também que Maria foi impedida de reconhecer Jesus. Mas em outros momentos Jesus foi reconhecido facilmente. Eu acredito que Jesus aqui os impediu de o ver porque queria lhes dar uma lição muito importante. E acredito que a lição mais importante que Jesus podia dar a eles nesse momento é que uma fé em Cristo, ela não deve ser baseada em emoções ou em conhecimentos superficiais das suas Escrituras. A verdadeira fé deve ser embasada única, apenas e exclusivamente na Palavra de Deus. E por falta do conhecimento da Palavra de Deus, esses homens estavam aqui agora, lucubrando, murmurando, questionando, tristes, falando a respeito da morte do Menino de Jesus, sem compreender realmente o que aconteceu. Mas Lucas vai deixar muito claro e subentendido de que esses homens estavam impedidos de vê-los, não apenas pela tristeza, pela angústia nos seus corações, mas porque esses homens também estavam passando por algum tipo de milagre sobrenatural, ou algo sobrenatural que aconteceu ali para que eles de fato não reconhecessem Jesus. Jesus então, ouvindo as suas reclamações, ouvindo ali as suas palavras de angústias, aonde era uma discussão entre eles, não era algo unilateral, onde apenas um falava, não, eles discutiam entre eles o porquê de Jesus ter morrido, esse que provavelmente era quem remiria Israel. Jesus então faz uma pergunta: o que é isso que vocês se preocupam e que ides tratando? Veja que Jesus ele entra na história agora, ele entra no diálogo dos dois, com uma pergunta, chamando para si a atenção e esperando que aqueles homens de alguma maneira lhes deem uma explicação. E o interessante é que esses homens olham para Jesus e eles olham de maneira assim meio espantados, como por exemplo: onde você estava? Você não esteve em Jerusalém, forasteiro? Como que você pode
ter estado em Jerusalém e não ver tudo o que aconteceu. Durante aquela conversa, ele vai dizendo então que Jesus havia morrido e Jesus era a esperança deles, e ele vai explicando. Então Jesus lhe pergunta, quais? E eles explicaram, falando a respeito desse Nazareno. Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, e aquele a quem nós esperávamos que iria remir Israel. Quando esses homens conheceram Jesus, provavelmente pensaram que Jesus era apenas um profeta, talvez aquele profeta que Moisés profetizou. Com o decorrer do tempo, viram que Jesus era muito mais que um profeta. Mas agora ele morto, já não sabiam mais se Jesus de fato era Messias. Eles já tinham agora dúvida. A cruz de Cristo esmagou completamente suas esperanças, seus sonhos. Eles diziam que esperavam que ele fosse aquele que iria remir Israel. Você e eu sabemos que Jesus ele usou muitas vezes o título Filho do Homem, e ele evitou usar esse título messiânico. Por quê? Porque sabiam que todos sempre iriam ligá-lo ao Messias, mas não ao Messias que iria remir Israel por meio do seu sangue, mas o Messias davídico. Esses homens aqui eu não sei se eu posso culpá-los, porque eu também já estive tão enganado quanto eles. Muitas vezes quando nos ensinam errado, a tendência é propagar o erro continuamente. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o povo de modo geral, ensinava que o Messias quando viesse pisaria na cabeça de Roma. Ensinavam que o Messias quando viesse iria libertá-los do jugo romano, iria lhes dar casas suntuosas, teriam vidas maravilhosas, os trapos que vestiam, que de dia era roupa, de noite era cobertor, nunca mais usariam roupas tão belas e tão maravilhosas quanto a de seus conquistadores. Esses homens ensinavam que, por exemplo, Isaías 52, onde mostra o servo vitorioso, esse é o Messias. Isaías 53, onde mostra o servo sofredor, não, esse não é o Messias, esse é Israel. Então veja que eles próprios deturpavam a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo tudo aquilo, Jesus agora vai dar um golpe naquele entendimento errado, naquela compreensão errada. Jesus vai assoprar aquelas trevas que têm coberto seus olhos, para que as escamas dos olhos caíssem. Jesus começa dizendo, nécios e tardos de coração, para crer em tudo quanto disseram os profetas. Veja que Jesus ele não começa aqui agora dando explicações do seu próprio conhecimento. Jesus vai dizer a eles que eles são nécios porque eles não têm conhecimento das Escrituras em tudo quanto os profetas lhe ensinaram e lhes falaram. E então Jesus agora vai lhes discorrer todas as Escrituras. E começando por Moisés, discorria por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito em todas as Escrituras falava. Sabe, igreja, eu imagino aqui que quando Jesus ele começou a explanar, a expor a palavra de Deus, mostrando para aqueles homens que o entendimento deles era errado, que o sofrimento, a tristeza, a angústia, a desilusão em relação à sua morte era um erro grandioso, porque a própria Escritura falava e mostrava que o Cristo, o Messias, ele sofreria, ele padeceria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e seria exaltado nas alturas. Eu imagino que Jesus foi bem no começo. Eu imagino que Jesus foi, por exemplo, lá em Gênesis 3,15, onde ele fala da semente da mulher. Semente essa que ele vai dizer o seguinte: olha, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Note que num texto tão aparentemente simples, nós já vemos que a semente da mulher, o Messias prometido, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, ou melhor, o Deus Todo-Poderoso que viria para morrer por mim e por você, ele adquiriria vitória, esmagando a cabeça da serpente. Mas essa vitória também, ela só viria depois de que seus calcanhares fossem atingidos. Ele lhe ferirá os calcanhares. Haveria sofrimento, haveria dor, haveria angústia. Então note que Jesus começou a explicar desde o começo. Eu acredito também que talvez ele tenha passado por Salmo 22, acredito que ele tenha passado por Salmo 118 e por muito mais de 50 textos falando diretamente a respeito do sofrimento do Messias. Mas nós temos um defeito muito grande. Normalmente quando estamos sofrendo, queremos nos agarrar às coisas boas
não olhar muitas vezes para os problemas, para as coisas ruins. Assim era a nação de Israel. Havia passado por tantos problemas, queriam tanto um Redentor, que não conseguiam enxergar na Escritura o Messias sofredor, apenas aquilo que lhes agradava e lhes interessava. E Jesus então vem quebrando todos os enganos. Jesus vem desconstruindo tudo aquilo que foi construído no decorrer de uma vida, por escribas, por fariseus, talvez por seus pais, por seus amigos, e Jesus veio mostrando a eles que a Escritura nunca, jamais os enganou ou mentiu, que o motivo de sua tristeza, o motivo de sua angústia nesse momento, era porque eles eram nécios, tolos, tardos de entendimento e de coração. O seu conhecimento, embora já fossem homens adultos, homens que deveriam ter um conhecimento mais refinado, ou nas palavras de Paulo, já deveriam estar comendo feijão e arroz, na verdade, parece que pareciam precisar de leite. E Jesus precisou vir desconstruindo todos os enganos, todas as mentiras que os fariseus e os escribas construíram na mente do povo durante tanto tempo, e agora mostrando a eles que o Cristo, ele iria sim ser um dia exaltado à destra da majestade, mas que antes disso ele deveria sofrer e ele deveria padecer. Quando Jesus então se aproxima do lar desses homens, Jesus dá a entender que vai embora, que não permanecerá com eles. Mas esses homens, eles vão até Jesus e pedem para que fiquem com ele, porque o dia já estava se acabando. Jesus então aqui, ele vai ficar com aqueles homens. Note que maravilhoso, né? O Rei do Universo aceitando o convite daqueles homens. E sabe por que Jesus aceitou o convite daqueles homens? Porque viu no coração daqueles homens o interesse de continuar compreendendo aquilo que Jesus já vinha lhes ensinando. O coração daqueles homens, a mente daqueles homens estavam abertas. Aqueles homens estavam sendo iluminados pelas grandes verdades bíblicas. E eles não queriam perder a oportunidade de ver tudo o que de fato aquele homem tinha para lhes ensinar. E eles pedindo para ficar, ele fica. Você vai ver também que Jesus teve o privilégio e a honra, cedida provavelmente pelo pai da família, de partir o pão e abençoar o pão naquela noite. Até esse momento aqueles homens não sentiram que aquele que estava diante deles era o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra vai dizer que seus corações estavam ardendo porque a luz do Evangelho, ardendo porque a luz da verdade estava penetrando aquelas trevas, e o coração estava se enchendo de entendimento e clareza naquilo que anteriormente era escuro aos seus olhos. E diz que em um gesto em que Jesus parte o pão e o abençoa, seus olhos são iluminados, as escamas dos olhos caem e eles reconhecem aquele que está diante dele. O desejado vai dizer que justamente por como Jesus partiu o pão e o abençoou, e pelas marcas dos cravos em suas mãos, eles o reconheceram. E também vai dizer que quando esses homens se preparam para se curvar diante de Jesus e se dobrarem, ele desaparece. Eu quero lembrar aos irmãos que isso é possível porque o corpo que Jesus tem agora não é o corpo que ele tinha antes de morrer. O corpo que Jesus tinha era um corpo cansado, fadigado, exausto, que embora fosse a semelhança do corpo de Adão sem pecado, era um corpo humano, sujeito ao cansaço físico, sujeito às fadigas, sujeito a muitas coisas, limitado entre o tempo e o espaço. Esse corpo não, é um corpo transformado, é um corpo renovado, é um corpo redivivo, é um corpo que não está limitado ao espaço e ao tempo. Ele pode estar aqui e em fração de segundo, ou melhor, em um piscar de olhos, assim como os anjos, está na presença do Pai. Então Jesus desaparece de seus olhos. Esses homens olham para o outro e dizem de maneira alegre: nossos corações não ardiam quando ele falava conosco. Mesmo o cansaço e a fome daqueles homens não o impediram de voltar agora 11 quilômetros à noite para Jerusalém, para dar aquelas notícias, aquela boa notícia de que o Filho de Deus estava verdadeiramente vivo. O interessante é que as mulheres falaram isso, mas seus olhos estavam tapados. Eles estavam tão absortos em seu sofrimento que não quiseram acreditar. Não só esses, mas também os 11 discípulos não acreditaram em momento nenhum que Jesus poderia estar realmente vivo, havia realmente ressuscitado. Sabe, irmãos, é triste porque quando eu olho para isso, eu vejo que os discípulos não acreditaram, mas os sacerdotes, Anás, Caifás, eles acreditaram.
acreditaram que Jesus iria ressuscitar. Eles foram a Pilatos e disseram: Pilatos, bote alguém para tomar conta do túmulo, porque esse Messias, esse falso Messias, pregou de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles tinham mais fé na ressurreição de Jesus do que os próprios discípulos. Mas a palavra vai dizer que esses homens voltam novamente, mesmo cansados e exaustos, eles voltam. E o desejado de todas as nações vai dizer que aquele que havia se ocultado de seus olhos os acompanhou de volta, no caminho até Jerusalém. Ali no caminho, Jesus agora então, com aqueles homens, Jesus adiante, aparece agora também aos discípulos. Falava ainda essas coisas quando Jesus se apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos que estavam dentro do cenáculo não estavam tão diferentes daqueles que estavam no caminho de Emaús, absortos em seus sofrimentos, angústias e falta de entendimento por que Jesus morreu. Acreditávamos que era Ele que iria remir Israel. Tínhamos certeza que Ele iria libertar Israel do jugo romano. Era o mesmo pensamento. Por mais que Jesus tivesse falado muitas e muitas vezes de que o reino dele não era daqui, de que ele iria padecer, de que ele iria morrer, aqueles homens continuaram acreditando realmente naquilo que eles queriam. Aqueles homens tinham um entendimento já pré-concebido, tinham um preconceito formado na mente como o Messias seria, e nada diferente disso entraria em suas mentes. Somente a palavra de Deus poderia realmente quebrar, mostrar, transformar, iluminar. Salmo 115 não diz assim? Salmo 119, verso 115 não diz assim? Que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Esses homens estavam angustiados e tristes, buscando paz aonde não iriam encontrar. E Jesus veio então lhes dar aquilo que eles queriam: paz em seus corações, paz em seus temores, paz na falta de insegurança pelo futuro. O que será de nós? Permaneceremos escravos de Roma? O que será de nós agora? Seremos mortos, caçados, destruídos? Jesus veio trazer a paz que aqueles homens precisavam. Mais à frente, Jesus então vai começar a fazer a mesma coisa que fez com os discípulos no caminho de Emaús. No verso 44 ele vai dizer: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitas coisas do que aqueles homens aprenderam de maneira errada. Muitas coisas que Jesus falou que por enigmas ou em parábolas, e muitas delas eles não entenderam. Mas Jesus agora veio lhes abrir o entendimento. E Jesus veio deixar bem claro que tudo o que aconteceu não aconteceu por acaso ou por sorte, porque isso não existe diante de Deus. Com Deus não existe coincidências, existem providências. Lembre-se que o que aconteceu com Jesus não foi um plano de última hora. Nossa, o homem caiu, corre, pega lá, vamos fazer um projeto. Não. Esse projeto do plano de salvação foi feito muito antes do homem ser criado. Foi feito muito, muito antes. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica esse plano ainda hoje, na minha e na tua vida. E Jesus vai dizer para eles as seguintes palavras: tudo que vocês encontrarem, de Gênesis a Malaquias, na Torá, nos 5 livros da Bíblia, não é? Que Moisés escreveu, tudo que vocês encontrarem, tudo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, lá, tudo que encontrarem sobre mim, ao meu respeito, ele vai dizer aqui, ó, estava escrito na lei e nos profetas, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Então Jesus está dizendo aqui em alto e bom tom que tudo que apontava para o Messias, para a morte do Messias, o Cordeirinho, tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo apontava para Jesus, tudo, e tudo aquilo se cumpriu. E diz então aqui que o seu entendimento foi aberto. Entenda que Jesus, ele não traz confusão, ele traz clareza. Jesus, quando ele vai explicar, ele não fica encobertando coisas para que de maneira tendenciosa ele ludibrie ou engane você. Pelo contrário, Jesus, ele transforma a confusão em clareza. Aqueles homens estavam absortos em seu sofrimento, Jesus lhe traz paz. Aqueles homens estavam confusos porque não entendiam a morte de Jesus,
E Jesus agora então, por meio da palavra, por meio da escritura, Jesus então agora vai trazer clareza ao entendimento daqueles homens. Luz aonde antes havia trevas. Aqueles homens estavam perplexos com tudo o que aconteceu. E aqui no verso 49 ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei-vos, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Aqueles homens não tinham propósito, mas Jesus lhes deu propósito. Aqueles homens estavam perplexos com aquilo que aconteceu. Mas Jesus agora vai transformar a perplexidade daqueles homens em um propósito. No verso 50 em diante ele diz: então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto abençoava ia se retirando deles, sendo levado aos céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Ele transforma a sua melancolia em alegria. Ele transforma a sua tristeza em alegria, sua dor e sofrimento em alegria. Jesus não apenas trouxe paz, clareza e propósito para a vida daqueles homens, trouxe também alegria. E alegria tal de morrer, se necessário, pelo seu Senhor. Lembre-se que Pedro, antes desse momento, até confessou Jesus, dizer que seria preso e morto por ele, mas o envergonhou. Mas quando confessou que não era nada, que não era ninguém, Jesus o capacitou para que Pedro desse então a sua vida por ele. Então Jesus aqui então lhes dá alegria. E Jesus então aqui, irmãos, note que a Bíblia diz que ele está voltando ao céu, mas deixando no coração daqueles discípulos que o futuro deles estava garantido caso eles permanecessem fiéis. O meu futuro e o seu futuro está garantido caso permaneçamos fiéis. Olhe para o mundo e veja como o mundo está. Já estamos indo para 2 anos de muita luta contra um inimigo que não podemos ver. Famílias têm se destruído, pessoas têm perdido empregos, pessoas têm passado necessidade, e muitas vezes nos perguntamos aonde está Deus diante de tudo isso. Irmãos, Ele está lá onde sempre esteve, sentado no trono, à destra da majestade, como ministro do santuário. Ele está lá, e tenha certeza, igreja, que se nós recorremos a Ele, ainda que num momento como esse, onde muitas vezes estamos aqui como os discípulos, absortos em nossos sofrimentos e angústias, muitas vezes melancólicos, sem paz, sem tranquilidade, sem alegria de vida, lembrar que o nosso Senhor é aquele, não que esteve vivo e está morto, mas que esteve morto e agora vive e está no céu. Amém? O livro de Atos vai dizer, igreja, que quando Jesus estava sendo assunto ao céu, anjos ali então o acompanharam até as nuvens. Depois esses anjos retornaram, e enquanto os homens olhavam ali para o céu, cheio de alegria e de felicidade e de propósito, eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que o vê subir agora, um dia voltará da mesma maneira. Amém, amados? Eu vivo e acordo todos os dias da minha vida, crendo e tendo a certeza que eu estarei vivo no dia em que o meu Senhor rasgar a atmosfera do céu e com milhares e milhares de anjos vir por um fim a todos os sofrimentos dos homens. Eu creio nisso, eu tenho a certeza disso. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que vivo, morreu por mim e por você, mas que não permaneceu morto, mas que ressuscitou e hoje está nos céus, está à destra da majestade como ministro do santuário. E não só isso, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e ele possui, ainda que eu esteja morto, as chaves da morte e do inferno. E todo aquele que nele crê não perecerá, irmãos, mas terá a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Lembre-se da promessa e lembre-se que ele é fiel e poderoso para cumprir. Esse mesmo Jesus que um dia viste subir voltará da mesma maneira. Então, igreja, se prepare, e assim como estes homens, tenha paz pelas Escrituras, tenha clareza de entendimento de que você não está sendo pego de surpresa com o que nós estamos passando hoje, porque as Escrituras já nos alertou sobre tudo isso. Tenha também um propósito, o propósito de, independente do que o mundo esteja passando, pregue o Evangelho todo o tempo da sua vida, e que mesmo em meio a sofrimentos e dor, você vá se derramar e chorar aos pés de Cristo, porque Ele lhe dará alegria
e a certeza de que muito em breve, e não tardará, o nosso Senhor voltará. Amém? Então, igreja, ficamos com a esperança de que mais cedo do que imaginamos, aquele Jesus que um dia subiu, voltará. Ou seja, qualquer dia desses, o nosso Senhor retornará. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nesse momento eu também gostaria de convidar a irmã Altaline para que ela viesse aqui louvar ao nosso Deus com o hino Vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, oh vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e amigo pode se encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu
Irmãos, eu quero dizer a você que o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel para cumprir suas promessas. E se Ele prometeu que um dia vai voltar, tenha certeza, mais cedo do que você e eu esperamos, Ele não tardará e voltará. E qualquer dia desses, o nosso Senhor estará de volta. Quero que você feche seus olhos, façamos uma breve oração. Amém? Grandioso e eterno Deus, obrigado por essa semana maravilhosa, ao qual o Senhor nos deu para entender e buscar mais de Ti, ter paz, ter direção, clareza, propósito, Pai, e alegria em Te servir. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, habite em cada coração que viu e que ouviu essas mensagens, e que sejamos transformados, e que estejamos prontos para que quando o Senhor voltar, sejamos todos, Pai, levados para o céu, para uma eternidade ao Teu lado. Grandioso Deus, perdoa nossas falhas, pecados e transgressões, perdoa tudo e qualquer coisa que tenha causado separação entre nós e Ti, e abençoa, Pai, a cada um em seus lares, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco. Estamos encerrando nossa Semana Santa, restaurados em Cristo. Que Deus possa ter entrado mais uma vez em tua vida, que Cristo possa ter te restaurado de verdade e que as bênçãos do céu possam estar sempre em tua casa, permanentemente. Quarta-feira nós teremos nosso culto de oração, portanto, esteja conectado conosco neste culto tão especial. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e que você seja abençoado em nome de Jesus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus